Bem, Filipenses, capítulo 1, nós vamos estudar agora uma nova sessão da carta, daqui para o final do ano nós terminamos essa nova sessão, né? Capítulo 1, verso 3 em diante. Segunda sessão da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, vai do verso 3 até o verso de número 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, e entranhável afeição de Jesus Cristo. E eu oro para isso, para que o vosso amor aumente mais e mais, em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Eu acho que das cartas do apóstolo Paulo, tirando Efésios, esse é o início que eu acho mais lindo de todas as cartas. Quantas vezes eu já li esse texto para homenagear alguém, ou para poder, ou então meditei nele e se lembrei de pessoas que eu amo, que estão comigo. São pessoas que é maravilhosas na nossa vida, né? E esse texto é lindo porque Paulo está expressando o coração dele. Paulo está mostrando o quanto ele ama os filipenses. Paulo ele fala que os filipenses estão na memória dele, porque ele se lembra dos filipenses. Está no coração dele porque ele sente saudades. E está na oração dele porque ele intercede por eles. Paulo, quando olha para os filipenses, ele se alegra quando se lembra deles. Se alegra quando ora por eles. Se alegra quando vê que eles participam do Evangelho. Se alegra quando vê Cristo trabalhando na vida deles. Se alegra porque ele sente afeição por ele. E se alegra porque no final ele vai dar essa oração maravilhosa. Paulo, ele ama os filipenses. E Paulo, ele está transbordante de alegria. Ele está preso. E quando ele escreve, ele não vai dizer, a minha vida aqui na prisão é dessa forma. Ele não começa a dizer como está a vida dele. Ele não começa a dizer as lutas que ele está passando na prisão. Não começa a escrever como ele está comendo, o que está acontecendo. Não, ele quer mostrar o quanto ele gosta dos filipenses. Aqui é um retrato lindo do que é a amizade. E essa nova sessão da carta, versículo 3 ao 11, não tem como eu dizer outra coisa. Nós vamos intitular como um exemplo de amizade cristã. Paulo está mostrando aqui como é ser um amigo cristão. Paulo está mostrando como é a atitude de uma amizade verdadeira. Como é maravilhoso você ser um cristão que ama outros cristãos, que tem prazer em ter comunhão com outros cristãos. Eu acredito que se existe uma coisa que a igreja precisa aprender hoje, é sobre amizade cristã. É sobre ser amigo. Parece que nós estamos vivendo uma época onde nós estamos cada vez mais distantes uns dos outros. Onde estamos cada vez mais separados uns dos outros. Uma vez eu estava conversando com o irmão Evandro, lá na casa dele, ele veio de fora de Sobral, e ele disse que só sentia falta de uma coisa, quando os casais se reuniam para ir lá. Então pessoas casadas parece que sentem falta das amizades verdadeiras. Se eu for para os jovens, então, irmão, o negócio é a mesma coisa. Parece que está faltando aquela comunhão, aquela amizade, que na verdade foi comprada em Cristo para nos dar. Que na verdade Deus trabalhou para nos transformar, porque isso foi colocado em nosso coração por Deus. Se você cresceu, se você nasceu, e se você tem um desejo de cuidar das pessoas, se você sente falta das pessoas, é porque isso está dentro da sua natureza. Seja você um cristão ou não, Deus lhe criou para ter comunhão uns com os outros. Deus criou você para ter alegria na alegria dos outros. Isso eu vou tratar na próxima exposição. Mas é isso que Deus nos criou. E quando nós olhamos para a igreja hoje, nós vemos muito problema com relação à amizade. Muito problema com relação à comunhão. Com relação a estar perto uns dos outros como cristãos que nós somos. E quando eu olho para Paulo aqui, você percebe o tanto de sentimento que Paulo coloca aqui?
Paulo ele fala, eu me lembro, eu estou alegre, o meu coração sente saudade, vocês participaram das minhas lutas e das minhas alegrias, eu tenho uma entranhável afeição de Jesus Cristo, eu tenho um prazer em vocês, eu estou alegre. Só que quando você olha para cá, você não vê só sentimento. E é isso que eu acho lindo em Paulo. Você vê muita doutrina aqui dentro. Muita doutrina. Você vê a perseverança dos santos. Você vê Cristo para nos fortalecer. Você vê muita doutrina aqui dentro. A doutrina da oração, a doutrina do conhecimento. E aí eu percebo que na vida cristã é diferente. Na vida cristã, o sentimento ele está pautado na doutrina. O sentimento está pautado naquilo que você crê. Naquilo que você pensa. Naquilo que você tem fé. Se você tiver uma fé defeituosa, o seu sentimento vai ser defeituoso. Se você tiver um pensamento errado, você vai ter um sentimento errado. A ansiedade é fruto de um pensamento errado. A ansiedade é você estar se preocupando com uma coisa que, se você for olhar para a lógica, não precisa se preocupar. Então, por pensar errado, você fica ansioso. O nervosismo muitas vezes é a mesma coisa. O medo muitas vezes é a mesma coisa. Por pensar errado, você se sente errado. E a igreja hoje está com problema no sentimento porque está com problema na doutrina. A igreja hoje não tem comer uns com os outros porque não tem ideia do que significa fazer parte da família de Deus. E quando eu olho para cá, eu vejo várias e várias doutrinas que eu vou ter o prazer de poder expor algumas delas. Mas vamos começar pelo versículo 3, tá? O que significa para Paulo uma amizade cristã? Qual é a visão bíblica de amizade cristã? Vamos expor hoje somente o versículo 3. Diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Quando nós vamos olhar esse texto, quando geralmente alguém vai pregar nele, todo mundo prega sobre a gratidão de Paulo pelos amigos dele. Ele olha para os filipenses e diz: toda vez que eu lembro de vocês, eu dou graças a Deus. Eu me lembro de vocês, eu louvo a Deus. E todo mundo expõe, inclusive os grandes comentaristas sempre enfatizam a gratidão do apóstolo Paulo, e eu acho que isso é errado. Eu acho que, embora a palavra graça venha antes da palavra de Deus, antes da palavra Deus, isso é errado. Porque a graça só surge pelo pensamento de Paulo sobre Deus. Quando Paulo diz, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, ele está querendo dizer que aquilo que aconteceu entre ele e os filipenses, aquilo que tinha entre ele e os filipenses, é resultado do trabalho de Deus, é resultado do agir de Deus. Paulo aqui está vendo a soberania de Deus na vida dele e dos filipenses. Ele olha para aquela amizade e ele diz, se não fosse Deus, se não fosse o agir de Deus, eu não tinha essa amizade com vocês. E por isso eu dou graças a Ele, não a vocês nem para mim. Eu não dou graças ao acaso. Rapaz, se eu não tivesse ido ali naquele dia, a gente não tinha se encontrado. Se não fosse aquele problema, eu não saberia quem estava do meu lado. Se não fosse isso que aconteceu na minha vida, eu não saberia, não sabemos até onde a nossa amizade tinha ido. Não, Paulo não olha para o acaso e diz, graças ao acaso a gente tem essa comunhão. Não. Ele olha para aquela amizade e diz, essa amizade é fruto da soberania de Deus. Por isso eu dou graças a Deus quando eu lembro de vós. A amizade que Paulo tinha com os filipenses foi uma amizade criada pelo próprio Deus. Foi Deus que arquitetou aquela amizade. E é tão interessante, se você for ler como Paulo chegou na cidade de Filipos, foi mais ou menos o seguinte, está lá em Atos 16. Paulo queria pregar em Bitínia. Paulo saiu para pregar na Bitínia. Quando ele chegou perto da cidade, o Espírito Santo proibiu Paulo de entrar lá. O Espírito não quis que Paulo fosse pregar lá. Então Paulo não foi pregar. Então o Espírito Santo deu uma visão para Paulo, onde tinha um macedônio pedindo ajuda. Aí Paulo percebeu que Deus estava guiando eles até a Macedônia, até a província dos filipenses. Então quando Paulo ele olha para os filipenses, não tem como ele esquecer que foi Deus que conduziu ele para lá. Paulo não ia para a cidade de Filipos. Não tinha nada a ver. Foi a mão de Deus que levou Paulo para lá. Foi Deus que arquitetou um plano para unir Paulo e os filipenses. Isso tudo provém de Deus. Isso tudo provém de quem Deus é. Por isso, quando Paulo ele para pensar nos filipenses, a primeira pessoa que ele se lembra para adorar é Deus. Ele olha para aquela amizade e diz, se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. Irmãos, eu acredito que um dos problemas principais da igreja não entender a amizade cristã é que ela tenta separar a amizade de Deus. Ela acha que Deus é suficiente para limpar tuas lágrimas, mas não para te dar amigo. Ela acha que
Deus é suficiente para te santificar, fazer você lutar contra o pecado, mas Ele não tem poder para interferir na tua amizade. Parece que a mão dele não vai lá poder te dar um amigo. Parece que tudo bem, Deus vai lá e arranca o teu pecado, te tira do inferno, te garante o céu, te regenera, troca o teu coração, mas parece que Ele não tem poder para poder nos dar amizades, para poder nos dar amigos verdadeiros. E nós estamos vendo dentro da igreja uma falsa visão de amizade, onde quem nos dá amizade não é Deus, onde parece que Deus não está envolvido. Eu pergunto para você, qual foi a última vez que você dobrou seu joelho e orou e disse: Senhor, eu te dou graças pela vida de fulano de tal. Senhor, obrigado por ele estar na minha vida, por ela estar na minha vida. Obrigado porque eu percebo que foi o Senhor quem colocou aquela pessoa na minha vida. Obrigado porque eu vi que foi o Senhor que levantou ele para poder falar comigo, que levantou ela para poder me ajudar, que levantou ele para estar na minha vida. Não, a gente não ora. É difícil você encontrar alguém que dobre os joelhos e ore como Paulo. E Paulo ainda diz: eu dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vós. Toda vez. Toda vez que eu paro para pensar em vocês, a forma como vocês me ajudam, a forma como vocês me amam. Quantas vezes eu tive necessidade, vocês me enviaram dinheiro, porque os filipenses ajudavam Paulo financeiramente. E Paulo, quando ele via tudo isso, ele: Senhor, é o Senhor através deles que me ajuda. Foi o Senhor quem levantou eles. Foi o Senhor quem colocou eles na minha vida. Por isso, quando eu lembro deles, eu dou glória ao Senhor. Por isso, eu dou graças a Deus. Irmãos, nós temos que ter essa visão. Eu creio que isso não é difícil. Se você parar para pensar nas pessoas que estão na tua vida, você não vai ver como não é difícil perceber que é Deus quem uniu vocês, que é Deus quem traçou o caminho. Isso é verdade até com casamento. A Bíblia diz que é o Senhor quem nos dá a mulher prudente, é o Senhor quem dá. A Bíblia diz que é o Senhor quem sustenta e nos traz para a sua família. É Deus, é o operar de Deus que traz você para perto de cristãos. Salmo 118, o salmista vai dizer: Senhor, eu te louvo porque tu estás entre aqueles que me ajudam. Ou seja, quando ele via alguém ajudando ele não olhava para aquela pessoa, ele percebia que era Deus através dela. E disse: Senhor, quando aquela pessoa me ajuda, na verdade é o Senhor que está me ajudando através dela. É o Senhor quem fez isso, é o Senhor que está levantando essas pessoas, é o Senhor que está operando. Por isso, se você não tiver uma visão de que Deus sim levanta pessoas para estar com você, que Deus levanta pessoas para ser seu amigo, vai acontecer duas coisas. Primeiro, nós não vamos ser agradecidos a Deus, nós vamos ter aquela pessoa do nosso lado, nem vamos perceber que Deus está ali para nos ajudar através dela. Eu já falei isso aqui uma vez, às vezes a gente vai pregar para alguém, né, para se arrepender, sobre graça, sobre alguma coisa, um irmão que caiu em pecado e precisa de consolação, e aquela pessoa escuta a sua voz, a gente diz que é Deus falando, mas aquela pessoa não quer aceitar. Não acredito, Deus não vai me aceitar. Não, Deus não vai. Por quê? Porque na cabeça dele, Deus não está agindo através de nós. É como se ele olhasse para nós e dissesse: não, eu sei que tudo bem, para ti eu posso voltar, mas para Deus não. Para Deus eu não posso. Como se um ser humano tivesse mais graça e perdão para dar do que Deus. Como se o ser humano quisesse mais aproximação de ti do que Deus. Como se o ser humano tivesse mais amor do que o próprio Deus. Não. Se você não entender que é Deus que faz todas as coisas cooperarem para o seu bem, que tudo na tua vida é guiado por Deus, que Deus ele sabe até o momento que você deve andar para ali, ou lhe proíbe de andar para ali, você não vai conseguir ver a providência de Deus e o operar de Deus na tua vida. Então você nunca vai poder dizer: Senhor, graças te dou, porque você não vai perceber que é Ele quem está fazendo isso, que é Ele quem está operando. Segundo lugar, se você não entender que é Deus que está operando, você vai rejeitar muito facilmente a ajuda de Deus. Muito facilmente. É interessante, vou trazer para o relacionamento entre marido e mulher, depois para a igreja. Quem no relacionamento de marido e mulher, o papel do marido é fazer o quê? Santificar a esposa. Qual o papel da esposa? Ajudar o marido, auxiliar o marido. Só que parece que quando os dois estão em algum problema, ou a mulher pecou, ou o marido pecou, eles não querem pedir ajuda um do outro. Eles não querem, eles acham: não, eu vou deixar com Deus. Eu vou deixar apenas que Deus me ajude. Eu não vou contar para ele, eu não vou contar para ela, eu não vou deixar isso com ele, eu não vou deixar isso com ela, só Deus vai me assistir. E ela não está percebendo que Deus está ajudando ela através do marido. Porque o meio que Deus usou para santificar ela foi o marido. E o meio que o marido recebeu para ter a ajuda de Deus foi a mulher. A palavra auxiliar no hebraico em Gênesis 2 se é atribuída a Deus e ninguém mais.
Quando vai dizer que a mulher é auxiliadora, essa palavra só vai aparecer de novo em Salmos. E é só para falar da ajuda de Deus. Ou seja, a mulher é a ajuda de Deus para a vida do homem. Quando eu estou querendo, vamos dizer que eu sou casado já, e eu estou com algum problema e eu não quero contar para minha esposa, mas quero a ajuda de Deus, isso é uma contradição. Se Deus já colocou ela como meio, como instrumento para me ajudar, por que eu estou rejeitando a ajuda dela e querendo a ajuda de Deus? Se eu estou dizendo não para Deus. Quando eu digo não para ela, eu estou dizendo não para Deus. A mesma coisa a igreja. A igreja foi colocada para te auxiliar. Nós somos colocados para te ajudar. Você tem a família de Deus. Isso tudo faz parte da operação de Deus. Mas quando você quer a ajuda de Deus sem a ajuda da igreja, você está dizendo não para a ajuda de Deus. Porque a ajuda que Deus colocou foi a igreja. Não é interessante? Então, se você não entender que é Deus quem opera pelas pessoas, que é Deus quem levanta pessoas, que é Deus quem planeja a amizade, que é Deus quem arquiteta as amizades, que é Deus quem supervisiona aquilo, que é Deus quem levanta as pessoas, você nunca vai poder agir como Paulo e dizer, eu olho para os filipenses e eu dou graças a Deus, e não a eles, eu dou graças a Deus, e não a minhas habilidades, não aquele dia, não aquele horário atrasado, não, eu dou graças a Deus, porque eu sei que tudo isso foi pela ajuda de Deus. Deus, ele é soberano na nossa amizade. É o que Paulo está querendo dizer no versículo 3. Então, para me ser rápido, versículo 3, fique bem claro para nós. Deus, ele é soberano nas amizades. Deus, ele é aquele que levanta pessoas para estar conosco. Deus é aquele que trabalha. Como Deus faz isso? É o que nós vamos ver na próxima palavra. Na próxima palavra, nós vamos ver por que Paulo está dizendo isso. Por que Paulo olha para eles e diz, eu dou graças a Deus por ter vocês na minha vida. E aí, irmão, vocês vão ver que para poder nós termos amizade cristã, o Pai, o Filho e o Espírito Santo teve que agir de uma forma tremenda para poder te dar uma amizade cristã. Não foi fácil. Você ter uma amizade cristã, você ter um auxílio de alguém que ame a Deus, foi necessária a morte do Filho, o amor do Pai e a operação do Espírito Santo para poder agir através dessas pessoas, para poder você ter uma amizade cristã. Por isso, meu desejo, ao terminar de expor o versículo 3, não sei quando a gente vai terminar de expor ele, é no final nós olharmos para pessoas cristãs ao nosso lado, que são nossos amigos, e assim como Paulo dizer, eu dou graças a Deus quando eu lembro de vós. Amém? Vamos ficar de pé e encerrar em nome de Jesus.